Olá, eu sou o Bernardo Fernandes, aqui do lado B do Bernardo Fernandes, e hoje eu vou fazer uma breve meditação com vocês, novamente sobre a Virgem Maria. Hoje é segunda-feira, eu gosto de rezar o rosário, e acabei de rezar e vi que o primeiro mistério de segunda-feira do rosário é justamente a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. E toda vez que eu escuto assim, a anunciação do anjo Gabriel, a narrativa que eu escuto é: o anjo veio e anunciou para Maria que ela ia ser mãe do Filho de Deus. Aí eu fico pensando, tem uma nuance aí que a gente, nessa história, que a gente nunca fala dela. Esse é um aspecto que eu queria levantar. Vou ler aqui a passagem. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Mas como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." E aí a parte mais importante. Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Gente, essa história do anjo vir falar com Maria e vir anunciar é perturbadora, né? Porque você veja, Maria não era casada ainda. E se José não fosse um sujeito muito bom de coração e não tivesse ele próprio também escutado o pedido de São Gabriel para receber Maria como esposa, ao invés de ou denunciá-la ou abandoná-la, ela teria sofrido um castigo terrível para as mulheres daquela época, porque se ela tivesse filho sem ser casada, ela seria considerada uma pecadora e possivelmente apedrejada. Então, quando o anjo vem com um pedido desses: "Olha, você vai conceber do Altíssimo", e fica alegre, na cabeça dela, ficar alegre ali eu fico pensando que é difícil, porque ela não sabe se José vai recebê-la, né? E o castigo seria mortal. E essa narrativa, quando alguém conta isso, diz: "O anjo veio anunciar a Maria." Eu acho que é diferente. O anjo veio perguntar a Maria se ela aceitava. Claro que ele anunciou os planos de Deus, mas ele ficou parado ali. E só foi embora quando Maria disse sim. Ou seja, provavelmente aquele é um momento onde a história sagrada prendeu a respiração. Você já imaginou se ela dissesse: "Não, estou a fim de correr o risco de ser apedrejada"? Ela tinha direito. E veja, isso é muito visível para quem sabe observar, mas é quase imperceptível para nós que estamos no dia a dia. Maria disse sim a Deus. Quando Deus meio que, vamos usar essa expressão, pediu ela em casamento e disse que ela ia ter um filho,
Ele deve ter prendido a respiração. E se essa mulher diz não? Então, qual é a lição? Para você querer algo de Deus, é preciso que você siga o exemplo dado por Maria. Você antes precisa fazer algo por Deus. Se liga nisso. A gente muitas vezes está com problemas e fica pedindo. E que tal você passar a ser fornecedor de favores a Deus? Aí você vai perguntar, pô, Bernardo, como é que eu vou fazer favor para Deus? Pelo amor de Deus. Pensa. Tem muitas maneiras. Tenho certeza que você, meditando sobre isso, vai ter algumas ideias. Eu depois vou fazer outros vídeos onde eu vou te dar algumas ideias minhas também sobre isso. E agora eu vou fazer uma reflexão sobre a segunda passagem da Bíblia, que é a passagem de a vinda do Espírito Santo na festa judaica de Pentecostes. Pentecostes o nome já diz Penta, 50 dias depois da Páscoa. Aí veio o Espírito Santo no cenáculo. Então vamos ler aqui. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. No fundo, a família de Jesus ali, todo mundo já era chamado de irmão, mas aqui está se referindo a primos, etc. É uma passagem muito interessante, porque também na narrativa diz assim, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. É preciso que a gente entenda que a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo no cenáculo, digamos assim, a festa de criação da igreja, né? Quando Jesus foi embora, ele disse que ia mandar o Espírito Santo, e a vinda do Espírito Santo é um momento assim em que se celebra a fundação da igreja. E aí a gente sempre ouviu, eu pelo menos sempre ouvi assim, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Só no finalzinho fala que Maria estava presente, né? Gente, e se não foi isso? Se essa narrativa é uma narrativa masculina só, dada pela visão de um homem. Veja, quem estava ali era a mãe de Deus no cenáculo. E o Espírito Santo desceu sobre ela, né? Seu filho é o fundador da igreja, mas ela é a mãe, né? Ela está ali, e o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos porque os apóstolos estavam do lado dela, mas desceu sobre ela, né? Então você vê, ela diz um sim a Deus na primeira história. Ela não sabia o sofrimento que ela ia passar com o filho dela. Você imagina, você vê o seu filho passar pela paixão e morte que ela viu Jesus passar, e pior do que isso, totalmente injusto. É uma humilhação despropositada, fruto da inveja e de mentiras. E ela teve que ver o filho passar por tudo aquilo. Quando ela disse sim para Deus na primeira vez, ela provavelmente estava com medo de ser apedrejada. Mas ela talvez até preferisse ela ser apedrejada do que ver o filho passar por isso. No entanto, ela viu o filho passar por isso. E nesse momento de fundação da igreja, Deus manda o Espírito Santo sobre ela. É ela que governa naquela sala. Não é Pedro, não é Tiago, não é Filipe, não é ninguém. Essa é a minha interpretação sobre as nuances da história sagrada, que são contadas às vezes com viés masculino. Parece que o anjo é homem, então ele veio anunciar a Maria. Não, ele veio perguntar para Maria e anunciar quais eram os planos de Deus, mas ele queria saber se ela concordava, porque se ela não concordasse, não tinha história sagrada.
E depois que ela concordou, Deus, em agradecimento, não é, cumpriu a sua promessa de que o filho dele reinará sobre a descendência de Israel e sobre o mundo inteiro, seu reino não terá fim, mas de uma maneira que ela não imaginou. É um reino espiritual, que em algum momento será um reino sobre a terra, mas não é ainda, e não era naquele momento. E Deus mandou em agradecimento o seu Espírito Santo, de presente para a mulher que deu sim, que possibilitou que aquilo acontecesse, e para as pessoas que estavam com ela, os discípulos de Jesus. Essa é a minha percepção de que essa história, às vezes contada com um viés meio masculino, deixa de lado a percepção da importância e do papel absolutamente decisivo que Santa Maria teve. Eu deixo aqui a reflexão. Em todas as aparições marianas, eu tenho dito isso nos meus vídeos, que não são aparições necessariamente aprovadas pela Igreja, mas também não são reprovadas, são aparições particulares, né, em que ela tem dado mensagens. As mensagens dela nunca são mensagens originais, ela nunca faz revelações extraordinárias. As mensagens originais e revelações extraordinárias foi o filho dela quem fez. Ela vem só relembrar. E ela vem sempre fazer um pedido para que a gente faça uma oração. Que a gente sempre reze o terço todos os dias. Mas que a gente reze pelas intenções dela. Então, Maria está pedindo para a gente rezar pelas intenções dela. Então, está aqui uma ideia para você. Você está querendo alguma coisa de Maria? Você está querendo alguma coisa de Deus? Reza por ela. Não pede para você, pede para ela. Você vai ver o que começa a acontecer. Eu acho que é isso. No próximo vídeo, ou quem sabe no outro, vou fazer aqui um depoimento, que eu não quero fazer agora, porque esse depoimento envolve outras pessoas, mas é um depoimento de cura, muito importante, de uma história que eu já comecei a contar aqui num vídeo passado, mas que eu vou manter em suspenso para a gente aguardar o próximo vídeo. E vou terminar fazendo um agradecimento. Eu estava muito, e estou ainda preocupado com o Covid-19, porque ele tem tido impactos terríveis sobre o mundo inteiro. E meu filho é um garotão, um rapaz, um homem de 28 anos, atlético, sempre foi bastante ativo fisicamente, mas tem asma. Tudo que eu pedia a Deus é que ele não pegasse o Covid-19. E tinha uma certa tranquilidade, porque o plano de saúde dele, pelo menos se ele tivesse algum problema, cobriria. Qual não foi a minha surpresa quando ele me ligou na semana passada, dizendo que teve um problema com o plano de saúde dele por causa dessa pandemia. Eles não mandaram a cobrança na casa dele, não mandaram o boleto. Ele tentou tirar no site, não conseguiu tirar, porque o site não estava funcionando direito. E aí, para tornar uma longa e chata história curta, ele deixou vencer lá, ou atrasar uma ou duas ou três prestações, né, ou dava para uma pessoa que tinha que pagar, a pessoa também não conseguiu pagar, e o plano foi suspenso. Ele ficou sem plano de saúde. E aí ficou sem plano de saúde e me ligou para dizer que pegou o Covid-19. Eu, imediatamente, até aqui pensando nessa minha recomendação de fazer coisas por Maria e por Deus, eu tento fazer algumas coisinhas, né, pequenas e humildes coisas da minha lista pessoal. Eu rezei para eles e falei, olha, sem plano de saúde e com Covid-19 e asmático, vou precisar que vocês interfiram. Pedi também a interferência, que vocês sabem que eu sou fiel, devoto, de São Miguel Arcanjo, mas principalmente de São Rafael, cujo nome quer dizer remédio de Deus. E eu disse, meu amigo Rafael,
remédio de Deus, leva o remédio lá para o meu filho que ele está precisando. E já se passaram 10 dias e o meu filho me liga todos os dias, está isolado em casa com a mãe, e disse que teve nesses dias, nesses 10 dias, 1 ou 2 dias de um pouquinho de dor de cabeça e mais nada. Não perdeu o olfato, não perdeu a capacidade respiratória, não se sentiu indisposto. Ele apenas, por questões obviamente legais e humanitárias, se isolou, está lá trancado no quarto dele, trabalhando de computador, mas sem nenhuma consequência de uma doença terrível para a qual ele não tem plano de saúde. Então fica aqui meu testemunho, meu muito obrigado, e o meu pedido para você rezar o terço todos os dias. Essa é uma das coisas que você pode fazer por Maria. Para você rezar pelas intenções dela, essa é outra coisa que você pode fazer por Maria. E para você se lembrar, como Maria, diante de pedir a Deus, dizer sim para Ele. Porque Deus sempre pede licença. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.